Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e também pré-jogo. Vamos falar de Vasco e Bahia, né? O Vasco enfrenta o Bahia hoje à noite no estádio da Fonte Nova. A gente vai comentar aqui sobre essa partida, trazer as escalações, a arbitragem, enfim, dar os palpites, conversar aqui sobre essa partida de hoje. E também a gente vai falar sobre zagueiro, né? Porque o Vasco tem interesse na contratação de um zagueiro que está no Valladolid, da Espanha. O Vasco que está buscando, né, um zagueiro no mercado, é uma posição realmente carente e a gente vai conversar sobre tudo isso aqui nesse vídeo, beleza? Antes da vinheta rodar, eu conto com você naquele esquema, deixando o like é muito importante. E conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, se você não for inscrito. A sua inscrição é muito importante, beleza? Então, ó, deixa o seu like, se inscreva, a vinheta vai rodar e eu já tô voltando. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e começo falando da KTO parceira aqui do canal Machão da Gama. E bom, hoje tem jogo do Vasco, o Vasco enfrenta o Bahia e você pode palpitar nessa partida lá na KTO. E se você utilizar o cupom MDG20, que é o cupom aqui do canal Machão da Gama, você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Então, ó, o QR Code está aparecendo na sua tela, basta você apontar a câmera do seu celular que você é direcionado ao site da KTO, beleza? KTO, parceirona aqui do canal Machão da Gama, e o jogo do Vasco já está disponível lá para você palpitar. Bom, antes de falar aqui da partida Vasco e Bahia, que acontece hoje no estádio da Fonte Nova pelo Campeonato Brasileiro, a gente vai falar sobre zagueiro, porque o Globoesporte.com trouxe uma informação que o Vasco tem interesse na contratação do zagueiro Lucas Oliveira. O jogador tem 28 anos de idade, pertence ao Cruzeiro e está emprestado ao Valladolid, da Espanha. Segundo a apuração do Globoesporte.com, o Vasco mostrou interesse na contratação de Lucas Oliveira, jogador que pertence ao Cruzeiro, mas está emprestado ao Valladolid, lá da Espanha. O staff do jogador levou o interesse do Vasco ao Cruzeiro e tenta negociar com o clube mineiro. A negociação é considerada difícil porque o GE apurou que a Raposa quer vender o zagueiro. O Vasco, nesse início, né, queria ali um empréstimo, talvez, do jogador. O Vasco vê a posição de zagueiro como uma das prioridades, né, para essa segunda janela e tem outros zagueiros também no radar. No momento, o Gigante da Colina está estudando as condições para fazer uma possível investida. Lucas Oliveira chegou ao Cruzeiro em 2022, depois de 4 anos defendendo o Atlético de Goiás. Pela equipe mineira, ele fez 79 jogos, com 4 gols e 2 assistências em 2 temporadas. No início deste ano, ele foi emprestado ao Valladolid, e lá no Valladolid ele jogou 11 partidas. Então, de acordo com o Globoesporte.com, o Vasco tem interesse na contratação do zagueiro Lucas Oliveira, que está no Valladolid da Espanha, mas pertence ao Cruzeiro. Além do Lucas Oliveira, outros 2 nomes, né, estão sendo falados aí como possíveis contratações de zagueiro, né, para o Vasco da Gama. O primeiro é o André Ramalho, a gente até já falou sobre ele aqui no canal, né, zagueiro do PSV. O Vasco fez proposta por esse zagueiro e está aguardando aí nos próximos dias, né, ou na próxima semana, uma resposta, né, do André Ramalho, zagueiro do PSV. O Vasco ofereceu ali um contrato ao jogador, ele está em fim de contrato lá com o PSV. O Vasco, inclusive, ofereceu um salário praticamente igual ao que ele ganha lá no PSV. Enfim, o Vasco aguarda essa resposta. E um outro nome é o Lianco, né? O Lianco já vem sendo especulado no Vasco aí desde o ano passado. Hoje o nome do Lianco voltou a ser falado. Algumas pessoas dizendo até que o Lianco estava acertado com o Vasco. Eu, pelo menos, não tenho essa informação. E a informação que eu tenho é que o Vasco não está nem negociando, né, com o Lianco. Mas a gente vai aguardar e vai observar todas essas movimentações, né, do Vasco no mercado de transferências. No momento, sobre zagueiro, é isso que eu tenho para falar. Proposta aí para o André Ramalho e interesse do Vasco na contratação do zagueiro Lucas Oliveira. Mas agora, vamos falar da partida de hoje, né? Vasco e Bahia, na verdade, Bahia e Vasco na Arena Fonte Nova.
Bahia e Vasco da Gama medem forças às 9h30 da noite, horário de Brasília, na Arena Fonte Nova, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bahia vem animado após golear o Cruzeiro por 4-1 na última rodada e entrar, no G4 do Campeonato Brasileiro. Para vencer mais uma partida, o tricolor baiano confia na força, da Fonte Nova, onde não perde há 18 jogos e tem 100% de aproveitamento no Brasileirão. O Bahia venceu todos os seus jogos na Arena Fonte Nova. O Vasco vem tentando se recuperar no campeonato e também vem de goleada, O Vasco venceu o São Paulo por 4-1, goleou na última rodada em São Januário, e o responsável por esse início, de reação do time no Campeonato Brasileiro, o treinador interino Rafael Paiva, continua no comando da equipe contra o Bahia. O Vasco viajou para Salvador sem Dimitri Payet, que está no fim ali da sua recuperação de uma lesão na coxa. Vamos dar uma olhada aqui nas prováveis escalações, de Bahia e de Vasco da Gama, começando pelo Bahia do técnico Rogério Ceni, que depois de poupar Everton Ribeiro na última partida, o Rogério indicou que pode promover outras novidades para o jogo dessa quarta-feira, levando em consideração o desgaste dos atletas. Mas, se tiver todo mundo inteiro, o treinador deve repetir a escalação que já está consolidada ali na cabeça do torcedor do tricolor baiano. A provável escalação do Bahia é essa na sua tela, com Marcos Felipe no gol, Gilberto na lateral direita, Gabriel Xavier, Canu e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro, na frente Tassiano e Everaldo. Esse é o provável time do Bahia para encarar o Vasco hoje lá na Fonte Nova. E bom, o Vasco do treinador Rafael Paiva não vai mudar nada, em relação ao time que venceu o São Paulo, aquela máxima, time que está ganhando não se mexe. E o Rafael Paiva durante a semana treinou com a mesma escalação que venceu o São Paulo na rodada passada e não deve fazer nenhuma alteração no 11 inicial. O Vasco deve ir a campo com a seguinte formação: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, a zaga com Maicon e João Vitor com Lucas Piton na esquerda, no meio Matheus Carvalho, Hugo Moura e Guilherme Estrela, e na frente David, Adson e Verratti. Esse é o provável time do Vasco para encarar o Bahia, a mesma equipe que derrotou o São Paulo na última rodada em São Januário. É isso, vamos que vamos, o jogo hoje vai ser duríssimo, o Bahia está invicto, jogando em casa, aliás, 100% de aproveitamento jogando em casa. O Vasco, enfim, tem que lutar aí para quebrar essa escrita do Bahia. Vamos confirmar a arbitragem? O árbitro do jogo de hoje é o João Vitor Gobi, de São Paulo, e no VAR teremos a Daiane Muniz, também de São Paulo. Antes de ir embora, eu vou deixar meu palpite aqui, quero o seu palpite também nos comentários, beleza? Tô confiante, eu acho que o Vasco mudou ali, principalmente a postura, depois do último jogo, e acho que o Vasco apronta hoje, contra o Bahia. Meu palpite é 1-0 Vasco, 1-0 gol de Verratti. Quero o seu palpite também, vou ficando por aqui e eu volto depois do jogo pra gente conversar sobre a partida, no nosso pós-jogo. Te espero aqui no pós-jogo, assim que o juiz terminar a partida lá em Salvador. Tamo junto? Deixa o seu like, se inscreva, até a próxima. Fui!